Hello there, teachers, and welcome! Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu preparei, como eu planejei a sexta aula do terceiro bimestre para o sexto ano do ensino fundamental. Lembrando que eu vou mostrar aqui na tela os slides do material digital, que você faz o download pelo repositório lá do Centro de Mídias, mas eu também mostro alguns materiais extras, um handout que eu entrego para o aluno toda a aula. Então, se você já assiste meus vídeos, você sabe que você vai achar disponível aqui embaixo na seção dos comentários para você fazer um download e usar se você quiser, se você gostar dessas atividades. Vamos começar então. O título da aula é Meet My Family Part 2, então é uma continuação do conteúdo que a gente começou lá na aula 5, que o vídeo já está aí no canal. Vamos ver o conteúdo, vai ser a gramática Genitive Case to Describe Family Relationship. Eles já começaram a ver isso na aula 5. E como objetivos nós temos compreender e utilizar o Genitive Case, utilizar o Genitive Case para referir-se ao nome de pessoas da família. Primeira atividade que nós temos aqui é um game. Do you remember the words you learned so far? In pairs, unscramble the letters and write the words in your notebook. Então eles vão ter que, em pares, eles vão ter que desembaralhar essas letras e escrever no caderno. Tá legal, é uma atividade que gera uma interação e principalmente para sexto ano eles gostam de jogos, mas eu incrementei um pouquinho essa atividade para ficar um pouco mais atrativo para eles e eu adaptei essa atividade lá no Wordwall e eu vou compartilhar aqui na tela com vocês agora para vocês verem como está essa atividade lá. Na verdade, antes da gente ver no Wordwall, vamos ver como que está aqui no handout do aluno. No handout vai dar dessa maneira: Follow your teacher's instructions and play the game. E aí eu vou pedir para eles escanearem com o celular deles esse código QR ou com o tablet da escola, ou de repente se vocês quiserem usar os computadores da escola, aqui está o endereço que eles vão ter que acessar para jogar esse jogo, ok? E assim que eles acessarem esse endereço ou usar o código QR, eles vão cair nesta atividade aqui lá no Wordwall. Então vamos ver como que está essa atividade. Meet My Family Part 2, para começar, unscramble the letters and write the words in your notebook. Então eles vão dar play aqui e a mesma coisa, eles vão só clicando aqui, ó, brother. E aí eles enviam a resposta e faz uma correção. Tem um sonzinho, tá? É que eu tirei o som aqui para o vídeo. E aí eles podem copiar ali no handout deles, porque lá no handout eles têm esse espaço aqui para escreverem as palavras. Então ele já viu que a primeira é brother, ele vem aqui e escreve brother. E aí ele volta lá para o jogo, vai para a segunda palavra, e aí mom. E assim ele continua fazendo o jogo, tá? Que eu oriento? Colocá-los em duplas para fazer isso e de repente fazer um negócio ser mais dinâmico, falar que é uma competição para ver quem que é a dupla que vai terminar mais rápido ou quem que é a dupla que vai acertar mais palavras, só para ficar um negócio mais rápido, né? Porque quando a gente coloca competição, eles andam num ritmo maior e também para ficar mais animado para eles. Terminamos de fazer essa atividade aqui. Eu pergunto para eles, então, quais palavras que eles viram lá no jogo e a gente encerra essa primeira atividade. Damos sequências lá no slide. O próximo que nós temos aqui é Genitive Case. É uma explicação do Genitive Case. Eles já tiveram essa explicação na aula passada, então a gente pode primeiro puxar deles o que eles lembram do Genitive Case e depois a gente faz a leitura desses dois próximos slides que tem essa explicação. Lembrando que sempre que aparecer exemplos assim, ó, principalmente que tem o áudio, eu gosto de fazer repetition com eles para treinar a pronúncia deles. Se a gente der uma olhada lá no handout do aluno, eu coloquei essa explicação exatamente da mesma maneira. Então a gente vai lendo ali na tela e eles vão acompanhando aqui no handout deles. Partimos então para a próxima atividade do slide, que é Guess the Family Member. Write the answers in your notebook. Raise your hand as soon as you are finished. Então aqui eles vão precisar, seguindo essas frases, completar, né? Tipo, my mother's sister is my, a irmã da minha mãe é minha tia. E aí eles têm que colocar isso em inglês porque eles já aprenderam. Adaptei só um pouquinho essa atividade para ela ficar um pouco mais comunicativa
Então é assim que ela vai aparecer lá no handout deles. In pairs, discuss the questions and write your answers. Então vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, circulando as palavras que são familiares para eles. Depois, baseado no que eles circularam, pergunto para eles o que eles entenderam do enunciado e falo então que eles vão ter que responder qual é o family member que descreve essa relação entre as pessoas. Para isso, eles vão sentar em pares e um vai perguntar para o outro: Who is my... E aqui está o exemplo, né? Who is my mother's sister? Aí o amiguinho lá vai pensar, vai refletir e vai falar: My mother's sister is my aunt. Ou my aunt. Depende se vai falar britânico ou americano. E aí eles escrevem aqui, se eles estiverem de acordo, eles escrevem aqui. Aí inverte. Quem perguntou agora responde, quem respondeu pergunta. Então o outro vai perguntar: Who are my uncle's children? E ele vai responder: My uncle's children are my cousins. E aí, se eles concordam, eles escrevem aqui. Lembrando de repetir bem as perguntas antes deles começarem, lembrando de puxar para chamar atenção para a questão de children, que é plural. Então a pergunta pode ser who is my, ou então who are my, né? E dar uns exemplos que não estejam aqui. Por exemplo, eu posso perguntar para eles: então, por exemplo, who is my father's father? Para eles responderem. Who is my mother's mother? E eles respondem usando a frase. E se eu vejo que eles estão entendendo os exemplos, eu deixo eles em pares ali, conversando uns 3, 5 minutinhos para responder e anotar ali no handout. Quando eles terminarem, já anotaram no handout, eu posso pedir então para um fazer a pergunta para o outro, assim na frente da sala toda, né? Então, aluno número 1, faz a primeira pergunta para o aluno número 2. Aí ele responde: Ok, guys, todo mundo pôs a mesma coisa, que é aunt. Ok, vamos para o próximo. E aí a gente vai só fazendo essa correção antes da gente mostrar o slide com as respostas. Eu gosto de estimular a participação deles para ver o que eles produziram antes de mostrar o slide. E aí depois a gente pode vir aqui e mostrar o slide com as respostas só para eles verem se eles colocaram a resposta certa e a grafia correta também. Próximo que nós temos aqui é um Who's Who. Observe the Oliveira family tree and answer the quiz questions. E aí nós temos aqui, Who is Martha's son? Nesse slide, aí vem a resposta. Aí vem depois, Who is Laura's dad? Vem a resposta. E vem, Who are Henry's nieces? Eu juntei tudo isso aqui em um exercício só para gente fazer, para eles fazerem pares de uma vez. E é dessa maneira que eu coloquei aqui no slide. Observe the Oliveira family tree and answer the questions. Então, quais serão os procedimentos? Pedir para os alunos lerem em silêncio o enunciado, ver as palavras que eles compreendem, perguntar para eles o que eles entenderam do enunciado, e aí eu vou fazer repetição dessas perguntas. Então, vamos repetir. Who is Martha's son? Who is Laura's dad? Who are Henry's nieces? Repete umas 2, 3 vezes. Mostra para eles que a resposta vai começar com Martha's son is... Laura's dad is, Henry's nieces are. E aí eu deixo a family tree lá no slide e em pares um vai perguntar para o outro e depois que eles concordarem com as respostas, eles escrevem ali. Dou então para eles uns 2, 3 minutinhos para eles fazerem esse trabalho e aí eu venho fazendo a correção, que aí a gente pode pedir para eles responderem ou a gente pode chamar de surpresa um aluno para responder. Terminamos isso, vamos para o próximo exercício que nós temos aqui no slide, que é um texto. O slide traz primeiro, read Lucas' reply to Felipe's email. É o e-mail que eles leram na aula anterior, que o Felipe havia escrito, e agora o Lucas escreveu em resposta para ele. Primeiro só pede para eles lerem e depois traz as perguntas, né? Aqui. Mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente apresenta primeiro as perguntas para eles, como está aqui no handout, né? Opa, aqui número 4. Read the text and answer the questions. Então, primeiro a gente apresenta as perguntas, para depois eles lerem o texto e responder. Mesmos procedimentos. Pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, ou o professor lê em voz alta e eles vão circulando as palavras que eles entendem ali, pergunta para eles o que eles entenderam do enunciado, o que eles vão ter que fazer nesse exercício, então, e aí a gente lê as perguntas fazendo repetition para ver se eles entendem. What is Lagos? Who is Funmi? Who are
Opa! Who are Tandy and Ahmed? E what does Lucas love? A gente lê a pergunta, faz o repetition. É importante fazer o repetition, porque o objetivo aqui, do jeito que eu preparei, é colocá-los para conversar. Então, eles leem a pergunta, a gente faz o repetition, aí a gente deixa o texto lá no slide para eles verem. Eles vão acompanhando aqui o texto no slide e vão lendo o texto e respondendo ali no caderno. A gente dá uns 3, 4 minutinhos, igual está sugerindo aqui no slide. Depois que eles completaram no caderno, a gente vai... No caderno não, desculpa, gente. No handout, depois que eles completaram ali no handout deles, a gente os coloca em pares e aí eles vão ver se eles escreveram igual. E como que eles vão fazer essa conferência para ver se está igual? Um vai perguntar para o outro. Então vamos supor que eu sentei com você em par, então eu vou perguntar para você, who is Lagos? Você vai responder, what is Lagos, né? E aí você responde, Lagos is tan. E eu vejo se minha resposta tá igual. Aí inverte, você me pergunta, who is Funmi? E aí eu respondo, Funmi is tan. E a gente vê se tá igual, ok? Dá uns 2 minutinhos para um perguntar para o outro, para ver se eles escreveram a mesma coisa. E aí, a gente pode pedir voluntários ou a técnica de surpresa, ok, so who can answer number 1? Ou então, fulaninho, number 1, please. E aí a gente vê o que eles responderam. Depois que a gente fizer essa checagem, aí a gente pode mostrar os slides com as respostas, só para eles verem se eles escreveram com a grafia correta as respostas. E a próxima atividade que nós temos aqui então no slide, a última atividade é essa aqui. Look at Carmen's family tree. Make 4 questions to ask a classmate. Write the questions in your notebook. Follow the examples. Então eles vão ter que olhar para a family tree da Carmen aqui e criar algumas frases, né, usando genitive case e family member. Então, who is Carmen's sister? E aí eles vão olhar aqui para responder Carmen's sister is Paulinha. Primeiro, eles vão criar as perguntas para depois um amigo responder. Eu decidi trazer isso aqui no handout do aluno e também a maneira que eu vou fazer essa atividade vai ser inspirado num programa de TV famoso lá dos Estados Unidos, de Jeopardy, que nada mais é que um jogo que os participantes estão lá, tem um telão, tem vários valores no telão, e aí ele escolhe um valor e ele tem que responder a pergunta que vai aparecer ali atrás, que vai virar. Como que eu planejei fazer isso com essa turma de 6º ano? Bom, primeira coisa, eu vou dividir a sala em grupos, e aí o professor pode decidir se vão ser 3 grupos, 4 grupos, vai depender do tanto de aluno que vocês têm na sala de aula. Primeira coisa que eu vou fazer, vou entregar uma folha dessa para cada grupo. O que o grupo precisa criar? Ele vai criar aqui uma pergunta baseado na family tree que está aparecendo lá no slide, né? Então eles vão seguir as orientações do slide e vão criar uma pergunta. Então, por exemplo, eles podem perguntar who is Carlos' son? Eles vão escrever cada quadradinho desse, então, eles vão lá e vão escrever uma pergunta. A gente dá um tempinho, então, para eles escreverem essas 9 perguntas. Depois disso, a gente pode entregar um post-it só para eles tamparem essas perguntas e aí eles vão decidir quanto que cada pergunta vai valer. A gente pode até estipular que só vale colocar, por exemplo, 1 ponto, 5 pontos ou 10 pontos. E aí vai da estratégia deles colocar 1 ponto quando a pergunta é muito fácil, 5 pontos quando a pergunta é muito difícil, e 10 pontos quando ela é mais difícil ainda. Então, só para vocês visualizarem, vai ser esta folha, aqui vai ter escrito uma pergunta, vai estar um post-it tampando essa pergunta e com um valorzinho que vale a pergunta, tipo 1 ponto. Porque aí o objetivo é eles mostrarem a folha para outro grupo e o outro grupo vai escolher qual que ele vai querer responder. Ah, eu quero aquele post-it ali que vale 10 pontos. O grupo vai tirar o post-it e vai ter a pergunta. E aí o aluno vai olhar no slide e vai tentar responder a pergunta. Se ele respondeu a pergunta certa, aquele grupo marca aquela quantidade de ponto que eles escolheram. Se vocês não quiserem fazer com post-it nem nada disso, vocês podem também simplesmente só entregar várias folhas sulfites para cada aluno, né? Para cada grupo, desculpa. Então, um grupo lá, vamos supor, eu dou 10 folhas sulfites. Em cada folha, de um lado, ele vai escrever a pergunta, tipo, who is
Paulinha's Mother, baseado lá na Family Tree, e do outro lado ele vai escrever a pontuação que aquela pergunta vale, né? E aí quando for a vez de jogar, eles mostram assim as folhas sulfides com as pontuações para outro grupo, aí o outro grupo fala, eu quero aquela ali que vale 5, e aí eles viram para o grupo responder. Se o grupo adversário respondeu certo, ele marca aquele ponto, se ele não respondeu, perde e é a vez do próximo grupo. E depois, só para terminar essa atividade, porque é uma atividade que o professor vai estar meio que mediando, então a gente está vendo a produção deles, a gente pode pedir para eles só falarem assim, então qualquer pergunta que a gente usa para saber a identidade de alguém, alguém fala para mim a relação de duas pessoas aí da Family Tree, aí o aluno pode falar, é fulano e cicranos daughter, só para a gente checar e para deixá-los conscientes do que eles praticaram nessa atividade. Essa é então a última atividade que o material digital traz e depois tem o que aprendemos hoje, que a gente faz a leitura aqui do slide com os alunos, mas claro, a gente tem também essa seção lá no handout do aluno, que aí nós vamos fazer a leitura e completar aqui junto com eles. Lembrando que a gente lê, eles respondem e as respostas deles a gente pede para eles anotarem aqui. Então vamos lá, pessoal, hoje falamos sobre, e aí deixa eles falarem qual que foi o tópico da aula, e o que for mais apropriado a gente fala, ok, então pode escrever aí que foi Family Members, Family Trees. A pergunta que usei para descobrir a identidade de alguém foi, qual que é a mesma pergunta, gente? Se eu quero saber quem que é a mãe de fulano, o irmão de cicrano, qual que é a pergunta que eu uso? Who is, tananã. Então escreve aqui. E a resposta, como que eu respondo? Puxa deles, ok, então escreve aqui. E usamos o genitive case para indicar relação de posse, né? O genitive case é formado pelo uso da, e a gente espera eles responderem da apóstrofe após o nome de uma pessoa. Por exemplo, e aí pede para cada um escrever um exemplo. Terminamos. Abre lá o centro de mídias, vamos no gerenciador de tarefas e aí a gente mostra a tarefa dessa aula, pede para eles lerem o enunciado de cada exercício só para ver se eles entendem o que é para ser feito e para eles verem também que a tarefa está relacionada com o que a gente viu na sala hoje, ok? É isso que eu preparei para essa aula, lembrando que tanto o handout quanto os materiais extras vão estar disponíveis aqui na seção de comentários, é só clicar, baixar, imprimir e usar à vontade, mas depois tem que voltar aqui para me falar se usou, se funcionou e como que foi essa experiência para vocês. Eu fico por aqui, semana que vem tem mais vídeos do 6º ano, and that's all. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye!